A paz do Senhor, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, eu não sei vocês, mas eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez aprendendo a palavra do Senhor, juntamente com cada um, tá? Que está aí do outro lado da telinha, seja papai, mamãe, seja junior, independente da sua idade. Fico grata ao Senhor pela vida de cada um de vocês. E hoje era para nós termos iniciado no domingo passado, mas vamos estar iniciando hoje o nosso terceiro trimestre de 2021, onde a nossa revista vai estar nos ensinando, né, detalhadamente sobre os heróis do Antigo Testamento. E eu estou muito feliz porque são histórias maravilhosas desses heróis, né, do Antigo Testamento, que eu creio que assim como marcou, né, na minha vida e me ensinou muita coisa, eu creio que vai agregar muito conhecimento também para a vida de cada um de vocês. Não será diferente. Amém? Mas para que isso aconteça, é importante nós estarmos ligados na palavra do Senhor, né? Que tem que ser o nosso alimento diário, né? Porque sem ela nós não somos felizes, né? Sem estarmos ligados à palavra do Senhor e a Ele, nós não somos felizes. Por isso que eu chamo vocês para essa intimidade com Deus também, né? No encerramento da nossa última lição do segundo trimestre, né? Nós falamos sobre a oração, sobre intimidade com Deus, né? E é algo que vocês já estão acostumados, né? Porque nós tínhamos as nossas consagrações aos sábados e em breve nós voltaremos novamente, tá bom? E eu conto com a participação de todos vocês mesmo, né? É sempre bom nós buscarmos as coisas do alto. A própria palavra do Senhor vai nos dizer que para nós buscarmos primeiro o reino do Senhor, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E eu creio nessa palavra, espero que vocês também creiam, né? Que quando nós estamos servindo ao Senhor, estamos sendo fiéis a Ele, Ele é fiel conosco também e nos abençoa na medida certa, tá? Mas vamos lá, meus amores. Hoje, nós vamos estar aprendendo juntos sobre um herói do Antigo Testamento que vai nos ensinar sobre a fidelidade a Deus e a obediência à sua palavra. Essas são as duas importantes questões que nós vamos estar aprendendo juntos nessa manhã, tá? O nosso texto base se encontra em Gênesis capítulo 6, versículo 9, tá? Gênesis capítulo 6, versículo 9, diz assim, e eu já vou falar o nome desse herói do Antigo Testamento. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Vou ler novamente. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Gente, o objetivo da nossa lição de hoje é possível ser fiel e obediente a Deus, mesmo vivendo em um mundo contaminado pelo pecado. Tia, é possível? É possível, sim. Tia, mas como que eu vou conseguir ser fiel e obediente a Deus, mesmo vivendo em um mundo contaminado pelo pecado? É simples. Pode anotar aí esses pontos importantes. Como que eu consigo ser fiel a Deus e obediente à sua palavra? Você que tá aí com a sua caneta, com o seu lápis, não sei, e com o seu caderno ou seu bloco de anotações ou seu papel sulfite, não tem problema. Anote. Sempre buscando fazer o bem. Andar nos caminhos do Senhor.
ter bons amigos, amigos que te levam para perto de Deus, orando, né, tendo intimidade com Deus e lendo a Bíblia, tendo contato com a sua palavra. É possível ser fiel e obediente a Deus, mesmo vivendo em um mundo contaminado pelo pecado. Quando nós buscamos sempre andar no caminho correto, nós conseguimos sim ser fiéis a Deus e obediente à sua palavra, mesmo estando em um mundo contaminado pelo pecado. Basta nós colocarmos em mente o nosso objetivo, o nosso foco. O meu foco é adorar a Deus e levar o evangelho a todas as pessoas. Você consegue. Basta você colocar isso na sua cabeça, que você foi chamado para isso, que você consegue sim, sim. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Creiam nisso, acreditem nisso. Mesmo que vocês sejam novos, vocês entendem, né? São juniores abençoados por Deus. E só de vocês estar tendo essa oportunidade de estar ouvindo a palavra do Senhor, já é um privilégio, é uma dádiva, um presente para vocês. Então, se vocês colocarem em prática aquilo que ensinam a vocês, né, o pai, a mãe, seja quem for que ensina a vocês sempre no caminho correto, sempre na direção correta, vocês seguindo esses conselhos bons, vocês conseguem sim ter uma vida de obediência a Deus e fidelidade a Ele. Amém? Então vamos lá, meus amores. Sem fugindo do nosso assunto, que é fidelidade e obediência, vamos para a história do nosso amigo Noé, né? Para vocês compreenderem mais ainda sobre essa linda história. Muito tempo havia se passado desde que Deus havia criado o homem. E as pessoas viviam cada vez mais dominadas pelo pecado. Deus não suportava mais tanta maldade, então tomou uma decisão muito séria. Faria desaparecer da terra tudo o que ele havia criado. Mas havia um homem que era honesto e obediente a Deus. Seu nome era Noé. Enquanto as pessoas viviam como se Deus não existisse, Noé vivia em comunhão com ele. E por isso, Deus o escolheu para a importante missão de salvar da destruição todas as espécies. Deus contou a ele que enviaria um dilúvio, uma grande chuva, sobre a terra e mandou que Noé construísse um grande barco, uma arca, para abrigar sua família e um casal de cada espécie de animais. Deus orientou Noé como fazer a arca de modo que não entrasse água dentro. E durante 120 anos, Noé e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, trabalharam na construção da arca. Isso mesmo, gente. 120 anos. E durante esse tempo, Noé alertava as pessoas sobre o dilúvio, mas elas diziam que ele estava louco. E mesmo assim, Noé continuou pregando a mensagem de arrependimento e salvação. Quando a arca estava pronta, Noé, sua esposa e os 3 filhos com suas esposas também entraram na arca com os animais, levando muitos alimentos. E em seguida, Deus fechou a porta da arca e choveu durante 40 dias e 40 noites, sem parar, inundando completamente tudo. As águas cobriram até os montes mais altos e a arca ficou flutuando sobre as águas. Todos os que estavam fora da arca morreram, tanto as pessoas como os animais, porque o Senhor tinha falado para Noé entrar com a sua família e com o animal de cada espécie, mais casal.
Então, os outros animais que não entraram na arca, né, morreram afogados também. Todos que estavam fora da arca morreram, tanto as pessoas como os animais. E depois de 150 dias, as águas que cobriram tudo começaram a abaixar. Até que a arca parou em um monte chamado Ararate. Guardem essa palavra, guardem o nome desse monte, tá? Monte Ararate foi onde a arca parou. Então, Noé soltou pássaros para ver se já havia terra seca. E certo dia, ele soltou uma pombinha que voltou trazendo uma folha seca no bico, sinalizando que a terra estava seca. 1 ano após o dilúvio, o Senhor disse a Noé que saísse da arca e soltasse os animais. E vocês sabem qual foi a primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca? Quem lembra dessa história vai saber que a primeira coisa que ele fez foi fazer um altar, construiu um altar para agradecer a Deus por ter salvo ele e a sua família. Olha que lindo, gente. Antigamente, era assim que se adorava a Deus. Esses sacrifícios lembram o sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz, por nós. Essa atitude de Noé agradou a Deus, que lhe fez a promessa que nunca mais destruiria a terra por causa do pecado dos homens. Nunca mais mandaria um dilúvio sobre a terra. O selo desse pacto é o arco-íris celeste. Isso mesmo, o arco-íris. Deus ordenou a Noé e a sua família que se multiplicassem e se espalhassem por toda a terra. E apesar da zombaria e do bullying que sofria antes do dilúvio, Noé não desistiu da sua missão. Ele não se importou com a opinião daquelas pessoas e viveu em comunhão com Deus. Já pensou você no lugar de Noé, tendo a pressão de várias pessoas do seu lado? Mentira! Para de bobeira de falar essas coisas pra gente. Que dilúvio o quê? Que chuva forte o quê? Deus não vai fazer isso não. Você tá mentindo, para de ser bobo. E blá blá blá. Imagina. Você no lugar de Noé. Teria feito o que o Senhor mandou ou você ia ficar, ai, Senhor, então, nossa, estão fazendo tanto bullying comigo, estão me desprezando tanto que eu não quero mais fazer essa arca. Será? Ou você seria obediente a Deus como Noé foi? Foi fiel ao Senhor e obedeceu a sua palavra. Olha que lindo, né? Noé viveu em um tempo em que as pessoas eram más e desobedientes a Deus. Mas ele preferiu obedecer e agradar a Deus em tudo o que fazia. E por isso foi salvo com sua família do dilúvio. Ele foi um homem corajoso, pois, apesar de viver no meio da maldade e do pecado, ele permaneceu fiel a Deus. Noé permaneceu fiel a Deus, independente do que ele estava enfrentando com aquelas pessoas. Gente, olha isso. Ele foi um homem corajoso, pois apesar de viver no meio da maldade e do pecado, ele permaneceu fiel a Deus. E é assim que nós devemos ser, independente de muitas pessoas, às vezes, não acreditar quando nós falamos que Jesus está voltando e que o fim dos tempos está chegando, né? Muitas pessoas ainda zombam de nós, acham que é mentira isso que nós cristãos falamos há muito tempo. E eu acredito que vocês escutem isso também há muito tempo,
que Jesus vai voltar, e ele vai mesmo, gente. Ele vai mesmo. E nós vamos morar num lugar maravilhoso, maravilhoso. E o que nos leva a alcançar, morar neste lugar, é a nossa fidelidade ao Senhor e a obediência à sua palavra, né? Nós podemos sim levar como exemplo a bondade de Noé, né? Podemos levar a bondade de Noé em consideração para as nossas vidas, a fidelidade dele a Deus e a obediência dele à palavra de Deus, né? Vocês viram como ele foi abençoado? Qual foi o resultado dessa obediência dele a Deus e fidelidade à sua palavra? O Senhor o livrou da destruição, né, do mundo. O Senhor tinha destruído mesmo tudo morreu afogado. Tanto as pessoas quanto os animais, todos morreram, porque não acreditaram no que Noé estava falando. Podem muitas pessoas não acreditar naquilo que você fala. Podem muitas pessoas não acreditar o Jesus que você prega na escola, na rua, no meio da sua família. Pode sim, muitas pessoas não acreditar, mas pode ter certeza que elas estão perdendo uma oportunidade única de conhecer esse Jesus que vocês falam para elas. Então não se preocupe, não desista de ser fiel a Deus e obediente à palavra dele por causa das pessoas, por causa do desprezo das pessoas, por causa do bullying das pessoas. Não. Sempre lembre da história de Noé. Apesar da zombaria e do bullying que ele sofria antes do dilúvio, Noé não desistiu da sua missão. Ele não se importou com a opinião daquelas pessoas e viveu em comunhão com Deus. Olha, gente, que lindo, pelo amor de Deus. Não tem nem o que falar mais para vocês. A própria história já diz que é possível, sim, ser fiel e obediente a Deus, mesmo vivendo em um mundo contaminado pelo pecado. E a história de Noé nos mostra que é possível mesmo, né? E eu dei alguns exemplos para vocês também, né? De como nós conseguimos, sim, ser fiéis a Deus e obedientes à sua palavra. E eu vou repetir mais uma vez. Sempre buscando fazer o bem, andar nos caminhos do Senhor, ter bons amigos, pessoas que te levam para perto de Deus, orar, ter intimidade com Deus, lendo a Bíblia, tendo contato com a palavra dele. Perfeito. Perfeito, gente. E nunca, mas nunca, levem em consideração a zombaria das pessoas com vocês, sabe? Não percam a comunhão de vocês em Deus por conta das pessoas. E eu concluo dizendo para vocês o seguinte, muito importante isso. A fidelidade a Deus e a obediência à sua palavra nos faz viver coisas grandes, experiências maravilhosas. Mas não leve como ser abençoado é porque você serve a Deus. Ah, eu sou muito abençoado porque eu vou na igreja, porque eu faço isso, porque eu participo disso, porque eu participo daquilo. Não. Devemos sempre crer e ter a ciência de que devemos adorar a Deus por tudo que Ele é para nós e não pelo que Ele faz. Viu? Noé era fiel ao Senhor, obedecia a sua palavra, por quê? Porque o Senhor, pelo que Deus fez por todos nós, né? E ele foi uma pessoa boa, né? Independente das pessoas fazendo toda a maldade com ele, não acreditando nele, com certeza chamavam ele de mentiroso e tratavam ele muito mal por causa disso, mas ele não deixou o Senhor por causa disso. Não deixou. Ele creu e confiou que Deus estava com ele. E ele continuou fiel a Deus
pelo que ele é, e não por ele estar livrando a família dele do dilúvio. Não, Noé foi fiel ao Senhor pelo que ele é. Ele acreditou que Deus era poderoso e que ele iria sim fazer essa destruição, porque as pessoas estavam terríveis. Estavam terríveis. Por que? Deixa eu ler aqui para vocês. Porque Deus inundou toda a terra, explicando mais uma vez para vocês. Deus fez a chuva cair e a água subir para inundar toda a terra, a fim de que as pessoas más do mundo morressem afogadas. Por causa do pecado, o mundo se tornara cada vez pior. Tanta maldade deixou Deus muito triste. Deus estava realmente pesaroso por haver criado o ser humano. As pessoas eram más, egoístas, cruéis e violentas. Antes de destruí-las, Deus lhes deu 120 anos para melhorar. 120 anos foram os 120 anos que Noé estava construindo a arca. E ele, nesses 120 anos construindo a arca, ele alertava as pessoas. O Senhor deu 120 anos para que aquelas pessoas se arrependessem. E elas se arrependeram? Não. Mas as pessoas somente se tornaram piores. Havia uma única pessoa no mundo que procurava viver do modo que Deus queria: Noé. O bom Noé tentou falar às pessoas sobre Deus, porém ninguém lhe deu ouvidos. Ouça atentamente aqueles que o ensinam como viver do modo que agrada a Deus, porque todas as pessoas más serão novamente destruídas quando Deus decidir acabar com o mundo. Olha só, foi o que eu falei para vocês no meio da nossa lição, que ele está voltando, sim, e nós precisamos estar preparados, meus amores. Precisamos estar preparados, porque o Senhor vai cumprir essa promessa que ele nos fez, que ele voltaria. Então, que vocês, como eu sempre falo em todas as aulas, e eu não vou me cansar de dizer isso, continuem ligados na palavra do Senhor, sendo fiel a ele, não pelo que ele faz, não porque ele te dá roupa, te dá calçado, né? Na verdade, dá condições para os seus pais, te dá o que você quer. Não por causa disso, mas pelo que ele é para você, pelo que ele fez por você. Deu o único filho dele para morrer no seu lugar, no meu lugar. Olha que lindo, né? Devemos adorar ao Senhor, ser fiel a ele, obediente à sua palavra pelo que ele é e não pelo que ele faz. A fidelidade a Deus e a obediência à sua palavra nos faz viver coisas grandes. Mas não leve como ser abençoado, é porque você serve a Deus. Não. Devemos sempre crer e ter a ciência de que devemos adorar a Deus por tudo o que ele é e não pelo que ele faz. Amém? Bom, é isso. E eu fecho essa lição dizendo a vocês que, olha, balancei a câmera aqui, me perdoa. Dizendo a vocês que é bênção, meus amores. Vocês só têm a ganhar quando vocês se deixam ser usados por Deus para falar o evangelho a todas as pessoas. Ser usados por Deus, né? E não percam o foco de vocês. Não levem em considerações palavras baixas, palavras que às vezes vêm para te entristecer. Não. Não deixe isso abalar a fé de vocês. Estejam ligados no alvo. Tia, mas como assim, meu alvo?
Qual que é o seu alvo? É Cristo? É falar dele para as pessoas? Então vai, faça a sua parte. Se ligue no alto, se ligue em Deus. Busque intimidade com Ele. E pode ter certeza que o que você precisa, Ele sabe. E Ele vai te abençoar no momento certo. Mas continue sendo fiel a Deus e obediente à sua palavra. Amém? Bom, como atividade da nossa lição de hoje, que eu espero que vocês façam, foi muito divertida para mim. Eu fiz, vou mostrar para vocês porque ficou muito lindo, ficou muito fofinho. E é o seguinte, eu vou mostrar para vocês o que é, porque eu sei que vocês estão curiosos para ver o que é a atividade, né? Então, eu vou mostrar. É simples. Vocês vão fazer um arco-íris. Tia, por que o arco-íris? Lembra que eu li para vocês? Ó, que Deus fez uma aliança com Noé e disse que nunca mais mandaria um dilúvio sobre a terra. E o selo desse pacto é o arco celeste, o arco-íris, ou seja, a promessa que o Senhor fez a ele de que nunca mais iria acabar o mundo assim, dessa forma, né? Nunca mais mandaria um dilúvio novamente. E o símbolo dessa promessa foi o arco-íris. Vocês vão usar, muito simples, gente. É o que vocês têm em casa: papel, lápis de cor e linha de costurar, ou barbante, como vocês preferirem, tá bom? Mas não tem nada demais. Vocês vão desenhar o arco-íris. Se tiver tortinha aí algumas partes do meu arco-íris, me perdoe. Mas eu tava muito animada fazendo essa atividade. E eu amei, gente, amei mesmo. Eu voltei a ser criança. Ó, vocês vão fazer o arco e pintar, né, colorido as cores do arco-íris normal, assim como a tia fez. E no arco-íris, vocês vão fazer gotas de chuva. A quantidade de gotas que vocês quiserem, tá bom? Não tem quantidade exata. É quantas gotas de chuva você quiser fazer, você pode fazer, sem problemas. Mas tem um objetivo, não é simplesmente uma atividade comum. Ah, eu fiz para ser um passatempo da aula. Não. O objetivo dessa atividade é vocês escreverem em cada gota de chuva uma promessa ao Senhor, né? Uma promessa de que vocês estarão sempre se esforçando para viver o que Ele quer para a vida de vocês, né? Para viver a vontade de Deus. Então, em cada gota de chuva, vocês vão colocar uma promessa a Deus, como eu disse, tá? E aí o meu ficou assim, em cada gota de chuva eu coloquei como exemplo, né? Minha primeira gota está ser fiel a Deus. A segunda gota tá obedecer aos pais, ler a Bíblia, ajudar a quem precisa. Olha, ser bom, assim como o nosso amigo Noé. Obedecer a Deus e a sua palavra. Orar mais e orar pelos amigos. Mas tem muito mais promessas. Eu escolhi 7 promessas e o objetivo dessas promessas, vocês vão colocar esse arco em um lugar visível, de que toda vez que vocês forem lá no guarda-roupa ou na frente do espelho lá grudado, vocês vão olhar as promessas que vocês fizeram a Deus, né? E vão
despertar. Nossa, peraí, hoje eu não cumpri a promessa. Ou, esqueci de cumprir a promessa que eu fiz a Deus. Vai ser um despertamento a vocês. E eu sei que não vai ser uma atividade comum. Vocês vão viver experiências incríveis com essa atividade, tá bom? Simples. E vão usar o barbante ou a linha de costura. Eu escolhi linha azul de costura para chamar atenção, né? Que é da cor da gota de chuva azul. Então, por isso que eu escolhi azul. Vocês escolhem a cor que quiserem, tá? E façam, mas façam mesmo. Mas façam com o objetivo de vocês colocarem em prática essa palavra ensinada, né? Assim como vocês aprenderam hoje, eu também aprendi. Então, por isso que eu fiz a atividade. E eu vou fazer a minha parte. Espero que vocês façam a de vocês também. Vou ficar muito feliz e Deus mais ainda, tá? A tia colou com fita normal, pegou um pedacinho de fita só e colou cada gotinha numa altura diferente. Tá vendo? Que tem cada gota numa altura? A tia foi subindo cada gota numa altura diferente atrás do arco e colando a linha, ó. Ó, e colando a linha. E o resultado foi esse. E eu espero que vocês se divirtam, porque eu me diverti muito fazendo essa atividade. Foi muito gostoso. E eu vou colar num lugar visível também para mim cumprir, né? É isso, meus amores. Bênção do Senhor. Obrigada por vocês terem a paciência de estar até o final desta aula, né? Aprendendo junto comigo. Eu amei estar com vocês mais uma vez. E em breve estaremos novamente juntos, pessoalmente. Eu creio nisso, tá? E continuo contando com a participação de vocês nas próximas aulas. Amém? Vamos estar orando, então, para encerrar. E peço a vocês que aqueles que tiverem um pedido de oração, apresente ao Senhor, crendo que Ele pode resolver o seu problema, qualquer que seja, porque Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas. Amém? Ele é nosso Pai, é nosso amigo, nosso Consolador, aquele que nós podemos contar a todo momento, tá? Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez nesta manhã aprendendo da Tua Palavra. Meu pedido a Ti é que o Senhor abençoe, visite a cada um, aquele que está precisando de uma bênção, de uma porta de emprego, que está precisando, Deus, de sabedoria, de força, de ânimo, de uma cura, não sei o que é, mas o Senhor sabe que o Senhor venha abençoar. E eu oro crendo, Deus, já te agradecendo pela vitória de cada um dos seus filhos, cada junior, que o Senhor continue dando ânimo e força, e que eles não venham desistir, que eles venham colocar em prática, que nós venhamos colocar em prática a nossa fidelidade a Ti e a obediência à Sua palavra. Obrigada, obrigada, obrigada por essa oportunidade de estar aqui. E que o Senhor continue abençoando o nosso domingo com a nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, te agradecemos. Amém. Bom, meus amores, é isso. Eu espero a atividade de vocês, ansiosa para receber foto, vídeo, como vocês quiserem compartilhar comigo. Eu estarei aqui ansiosa e muito feliz para ver como que ficou de vocês também, tá bom? Deus abençoe a cada um. Fiquem na paz do Senhor. Aquele famoso abraço apertadíssimo. E um grande beijo a todos vocês. Tchau!